Fala galera, de volta aqui para mais esse vídeo. Eu já vou pedir para vocês para se inscreverem no canal, se inscreve aí no canal, já também ativa a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui, certo? Eu vou falar sobre Dia das Bruxas, Halloween, Hallows Eve, ou como vocês quiserem chamar, Dia do Saci, que é aqui no Brasil, ele é conhecido como Dia do Saci, foi estipulado em lei no governo do Lula, como Dia do Saci, o dia 31 de outubro. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. O Halloween é baseado numa festividade celta chamada Samhain, que foi difundida mais especificamente nas Ilhas Britânicas, ou seja, todo o Reino Unido. Todo o Reino Unido tem a cultura do Halloween lá. O Halloween, o termo Halloween surgiu da palavra Hallows Eve, que é exatamente a ideia de véspera do Dia de Todos os Santos. Então, é comemorado no dia 31 de outubro exatamente por causa disso. O fato é que o Samhain, ele foi sincronizado, houve uma sincronia para as festividades cristãs católicas. O Samhain era, como eu falei, uma festividade celta. Eles acendiam fogueiras para espantar os maus espíritos em determinada noite e as pessoas iam passando de porta em porta com máscaras para que esses espíritos não reconhecessem ele e faziam rezas, faziam preces e recebiam doces, bolos, pedaços de bolos, alguns doces daquela época para comemoração. Essa era a festividade Samhain, que foi adaptada para a cultura britânica e, posteriormente, para a cultura norte-americana. Nos Estados Unidos, elas iniciaram as atividades no século XIX com a imigração dos irlandeses. Os irlandeses levaram as festividades do Hallows Eve para os Estados Unidos, aonde hoje em dia nós conhecemos. A ideia da cabeça de abóbora, por exemplo, a ideia da cabeça de abóbora era que nos irlandeses eles pegavam um nabo, eles abriam o nabo e faziam lanternas desse nabo. Então a ideia da cabeça de abóbora, como a gente conhece hoje, veio dessa ideia irlandesa. Só que lá nos Estados Unidos a abóbora era mais cultivada, era mais fácil o acesso à abóbora, então eles usavam as abóboras em vez de um nabo. O nabo era mais complicado. Essas festividades, elas ultrapassaram os limites do hemisfério norte e vieram para o hemisfério sul. Aqui no Brasil mesmo, ela chegou lá para final da década de 80, começo da década de 90, as festividades do Dia das Bruxas chegaram ao Brasil. As pessoas estavam começando a voltar a fazer negócios do brasileiro e trouxeram essa cultura para cá. E as pessoas começaram a usar essa cultura, comemorar de certa forma. Só que vale lembrar, o Brasil, ele já existia em sua cultura a festividade de você distribuir doces para criança. É a festividade de São Cosme e São Damião, que também houve uma sincronia com uma tradição afro-brasileira. As religiões afro-brasileiras fizeram essa sincronia com os festivais de São Cosme e São Damião. Então, 27 de dezembro, as comunidades, as religiões afro-brasileiras distribuíam balas e doces para as crianças. Mas o dia 31 de outubro se tornou, como eu falei, parte da festividade. E, em 2003, o governo do Lula, assim, para celebrar o folclore brasileiro, estabeleceu que no dia 31 de outubro seria comemorado o Dia do Saci. Eu sei, eu tô falando aqui sobre festividade, Halloween e tudo mais, e a thumb mostra outra coisa. Mas eu vou falar sobre isso, lógico, mas eu tinha que pelo menos falar um pouco sobre essas festividades aqui. Porque em novembro de 1989, a DC Comics lançou Legends of the Dark Knight. Legends of the Dark Knight tinha como objetivo colocar em forma de história todo o transcorrer do Batman se tornando o Cavaleiro das Trevas como nós conhecemos. Então tivemos várias histórias acontecendo nessa revista, até que em determinado momento ela parou de fazer parte
de publicar essas histórias antes da linha cronológica e começou a fazer parte da linha cronológica do Batman também. Mas, como uma forma de extensão dessas revistas de Legends of the Dark Knight, a DC decidiu lançar Batman Legends of the Dark Knight Halloween Special. Special, sei lá, eu não sei falar inglês muito bem, mas dá para entender. Eram edições especiais de Dia das Bruxas do Batman, né, que também mostravam o Batman nesse período mais antigo do personagem. A história inicial foi lançada em dezembro de 1993. Tá, fala sobre Halloween, mas foi lançado em dezembro de 1993. A ideia da DC era mais complicada nesse sentido, porque apesar da data de dezembro de 1993, provavelmente ela foi lançada no final de outubro de 1993. Aqui no Brasil, ela chegou em outubro de 1995 com o título Batman Dia das Bruxas, simplesmente. Elas eram, todas as edições eram escritas por Jeff Loeb, desenhadas por Tim Sale. A primeira edição determinava o Batman enfrentando um personagem pela primeira vez, na primeira edição. Nas outras, até que nem tanto. Nessa primeira edição, ele enfrenta pela primeira vez o Espantalho. O Espantalho está agindo em Gotham City, destruindo, explodindo usinas de eletricidade de Gotham, né, da Companhia de Eletricidade de Gotham, e o Batman tem que impedi-lo. Nisso, o Batman sofre com alguns problemas devido ao gás do medo do Espantalho. A primeira vez que ele é atacado, ele não sofre tanto, mas devido a constantes ataques, ele termina sofrendo muito com isso. Ele fica acamado, durante um longo tempo ele fica acamado, até que ele consegue sair da cama e enfrentar o Espantalho e deter o Espantalho. Mas, no transcorrer da história, Bruce Wayne conhece Gillian Maxwell. Ela está em uma festa fantasia de Bruce Wayne quando eles dois se cruzam. E daí por diante eles iniciam um romance. Só que Alfred é a pessoa mais desconfiada do mundo e decide investigar sobre Gillian Maxwell. E o Batman tem que tomar uma decisão muito importante. Ou ele vai acreditar nas investigações de Alfred sobre essa pessoa, ou ele decide sair de férias com ela e esquecer totalmente de ser o Cavaleiro das Trevas. A segunda história foi lançada nos Estados Unidos em novembro de 1994. É o mesmo caso de a outra história. Ela era intitulada lá nos Estados Unidos como Batman Legends of the Dark Knight Halloween Special número 2 Madness. Aqui no Brasil chegou em outubro de 1996 com o título Batman Dia das Bruxas Loucura. A história ela segue por outro caminho. É a mesma coisa, a mesma intenção. Batman no Dia das Bruxas. Batman, ele inicia a história enfrentando o Chapeleiro Maluco. O Chapeleiro Maluco está sequestrando crianças e desaparecendo com essas crianças. E Batman tem que simplesmente pegá-lo para impedir que ele continue esse sequestro. Como é Dia das Bruxas, a Bárbara Gordon, filha adotiva do comissário Gordon, vale sempre lembrar aqui que o comissário Gordon, ele não é um original de Gotham City nesse período, ele veio de Chicago para Gotham City. Ele chega a Gotham City como sargento, se torna tenente, depois capitão, até que vira comissário. Nessa história, por exemplo, ele é tenente Gordon, tenente James Gordon. Ele é pai adotivo de Bárbara Gordon, ele ainda vive com a esposa dele, a Barbara Keane, o filho dele, James Gordon Jr., e ela quer participar das festividades. Bárbara Gordon, a Bárbara, pequenininha ainda, tem lá, eu acho que seus 12 anos na história, ela quer participar das festividades. Só que Gordon não quer permitir que ela participe das festividades, porque ela sabe que Gotham City não é uma cidade saudável. Então o que ela faz? Ela foge. Quando ela está quase para ser pega por alguns marginais no Central Park, né, no parque de Gotham, o Chapeleiro Maluco, Jarvis Tet, sequestra ela e a leva sequestrada.
O Tenente Gordon fica sabendo, vai até aonde o Chapeleiro Maluco está mantendo ela, na mansão Hill, que ele já tinha investigado assassinatos naquela mansão, garotos tinham matado uma criança naquela mansão porque eles queriam emoção na vida deles e mataram uma criança dentro da mansão. Ele e Batman têm que então salvar a vida de Bárbara Gordon na mão do Chapeleiro Maluco. Essa história busca mostrar que o Batman ele tem uma ligação emocional com a história Alice no País das Maravilhas, porque naquela noite fatídica em que os pais de Bruce haviam morrido, a mãe de Bruce, Martha, ela estava lendo para ele a história Alice no País das Maravilhas. Então você percebe que tem um elemento a mais. Também temos a introdução nas histórias, nessa história, por exemplo, de Leslie Tompkins. Ela aparece como uma médica do beco do crime, do local aonde os pais de Bruce Wayne morreram. E no transcorrer da história, você vê que o Bruce, o Batman, ele tem uma certa raiva do Jarvis Stat, exatamente por conta dessa ligação emocional com a história. Na terceira e última história, foi lançada em dezembro de 1995, Batman Legends of the Dark Knight Halloween Special 3 Ghosts. Essa história, como eu falei, foi lançada em dezembro de 1995. Aqui no Brasil, foi lançada em outubro de 1997. Ela tem elementos que podem remeter para o Natal, né? Porque a base dela é um conto de Natal de Charles Dickens, o Christmas Carol de Charles Dickens. Bruce Wayne está participando de festividade para arrecadação de fundos quando eles são atacados pelo Pinguim. O Bruce Wayne leva um tiro, Batman retorna e enfrenta o Pinguim. O Pinguim é detido e tudo mais, mas alguma coisa que aconteceu deu uma indisposição intestinal no Bruce Wayne. E Bruce Wayne, quando ele volta para a mansão, ele volta com essa indisposição intestinal e começa a ter pesadelos. O primeiro pesadelo dele é o pai dele cheio de correntes, falando que aquelas dali eram as correntes que ele tinha que carregar devido ao peso que ele carregava por ter esquecido um pouco de cuidar da família, cuidar mais do trabalho. E ele fala que Bruce receberia 3 visitas de 3 fantasmas. O primeiro fantasma, o fantasma do passado, é representado pela Era Venenosa. A Era Venenosa mostra para Bruce Wayne o passado dele. Mostra primeiramente sobre ele esperando pelo pai, vestido de fantasia de Zorro, que o pai dele não aparecia porque o pai dele era médico, precisava ser médico. A outra é quando ele mora em Notre Dame, na França, e ele salva Lucius Fox de um assalto. E daí eles começam uma amizade entre os dois. Quando vamos para o fantasma do presente, nós temos o Coringa. O Coringa mostra para Bruce Wayne como o distanciamento dele de toda a sociedade de Gotham City termina causando um certo temor das pessoas quanto a quem é Bruce Wayne. Então, Bruce precisa mudar isso nele. Quando vamos para o Fantasma do Futuro, nós vemos a morte. Só que a morte, ela não é representação total da morte. Ela é um Batman cadavérico, mostrando para Bruce Wayne que o futuro dele é sem ninguém se ele continuar pelo caminho que ele está seguindo. Então, logo depois, no outro dia, melhor de saúde, melhor disposto, ele acorda, convoca Lucius Fox e decide criar a Fundação Wayne. É o momento em que a Fundação Wayne seria criada. Galera, essas 3 histórias, elas são simplesmente maravilhosas. O Jeff Loeb e o Tim Sale fazem um trabalho estupendo com essa série. Se você gosta de Batman e não leu ainda Dia das Bruxas, nenhum dos 3, o primeiro, o segundo, que é Loucura, e o terceiro, que é Ghosts ou Fantasmas, aqui ficou, a Abril lançou como Ghosts, leiam. Procurem ler
Batman Dia das Bruxas, por Jeff Loeb e Tim Sale. Eu vou encerrando esse vídeo aqui. Se você comemora Dia das Bruxas, boas comemorações. Se você não comemora, vá ler, lê Batman. Se você não quer ler Dia das Bruxas, leia O Longo Dia das Bruxas, que em breve, dentro em breve, eu faço um vídeo sobre isso. Eu vou ficando nessa, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Já peço para vocês, se inscrevam no canal, se inscreve aí, ativa a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um like aí, dá um like. Se vocês não gostaram, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. Comenta aí embaixo o que vocês acham, se vocês já leram alguma dessas 3 histórias, fala aqui embaixo para mim o que vocês acharam dessas 3 histórias. Diz aí embaixo e também eu peço, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, traga mais pessoas aqui para o Velho na Torre e façam ampliar este grupo que está crescendo graças a vocês. Obrigado mesmo a todos que têm se inscrito e obrigado mesmo a todos que continuam assistindo os vídeos do Velho da Torre. Vou ficando nessa, até mais, fui!